como vamos ver, é que a generalidade dos angolanos é a favor do tratamento igualitário entre homens e mulheres, seja em situações de acesso a um trabalho, seja em situações de acesso à escolarização, seja mesmo nas questões de herança para herdarem uma terra ou para uma parcela de terra. Posto isso, eu vou seguir, mas não há uma bela ciência não. Eu devo estar com algum problema. Ok, já resolvi. Grosso modo, interessa apresentar aqui a fotografia rápida do Afrobarômetro. O Afrobarômetro é um consórcio pan-africano de pesquisa quantitativa e que já existe há 21 anos. E tem estado em 38 países. Angola é o mais recente membro dessa rede. Angola entrou ano passado e, portanto, a partir daqui já se pode apresentar dados sobre Angola com a experiência do Afrobarômetro. O objetivo principal é dar voz e vez aos cidadãos africanos na formulação de políticas, fornecendo dados de alta qualidade e opinião pública para os responsáveis políticos, defensores de políticas, organizações da sociedade civil, acadêmicos, mídia, investigadores, doadores e os africanos em geral. O inquérito foi realizado, tal como disse, pela Ovilonga Estudos de Opinião Pública, que é uma empresa recente, também criada por jovens angolanos. A amostra é nacionalmente representativa, cidadãos adultos, portanto 18 anos de idade ou mais foram os respondentes. Foram aplicados 2.400 inquéritos, o que dá uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O inquérito foi realizado de 29 de novembro a 27 de dezembro de 2019. Caracterização sociodemográfica da amostra: 50% homens, 50% mulheres. Em termos de estratificação de zona de residência, 65% na zona urbana, 35% na zona rural. Acesso à educação: 21% não tem educação, 31% ensino primário, 36% ensino secundário e 9% ensino universitário. Do ponto de vista religioso, nós seguimos uma caracterização diferente da generalidade dos países de África, porque o Afrobarômetro, a caracterização dominante é cristãos, muçulmanos e outros. E os resultados mostram que em Angola os muçulmanos não chegam a 3%. Então decidimos olhar para os cristãos que são grossos. Aqui, 42% católicos, 16% protestantes tradicionais, 16% estamos a considerar os novos evangélicos, 6% são os nossos irmãos do sétimo dia, 3% testemunhas de Jeová e 2% os tocoístas. Feita a apresentação da situação sociodemográfica. Olhando para os dados, 35% dos angolanos em 2018 considera-se ter vivido situação de pobreza extrema. Como nós apresentamos o significado, ficaram privados, muitas vezes ou sempre, de água potável, de comida, de rendimentos, salário, de combustível para cozinhar e também de assistência médica e medicamentosa. Esta é a situação da fotografia. Sendo que 34% dos angolanos se encontram na situação de pobreza moderada e 23% baixa pobreza, apenas 7% não experimentaram situação de pobreza, isto em 2018. Andando rápido, em termos urbano-rural, a situação de pobreza extrema atinge 46% dos residentes angolanos em zona rural, portanto é mais severa do que na zona urbana. Em termos de regiões do país, de acordo com a caracterização do Instituto Nacional de Estatística, o leste, província do Cuando Cubango, Mochico, Lunda Sul, Lunda Norte; sul, província da Huila, Namibe e Cunene; norte, província de Cabinda, Zaire e Uíge; província do centro, Benguela, Bié, Huambo e Kwanza Sul; centro-norte, Bengo, Kwanza Norte e Malange; e depois Luanda tem um tratamento distinto. Não obstante Cabinda fazer parte da região norte do país, nós entendemos tratar também Cabinda quando se justifica de forma diferenciada pelas razões que todos nós conhecemos. É importante ter uma fotografia específica de Cabinda. Posta essa explicação,
Então, em termos regionais, a pobreza extrema é mais severa no leste de Angola, atingindo 50% dos compatriotas angolanos. Depois, na região sul, atingindo 41%. E na região norte, atingindo 38%. No centro, 36%. As outras regiões estão abaixo da situação nacional, que é 35%. Okay? E no leste, os dados estão alinhados com aquilo que o Instituto Nacional de Estatística nos apresentou, que é o Mochico e a Lunda Sul, onde as situações são mais severas. Quanto ao nível de escolaridade, a situação de pobreza extrema é mais severa nos angolanos sem educação formal. 41% dos angolanos sem educação formal e 44% dos angolanos com ensino primário. Se olharmos só para a componente rendimento, a situação nacional atinge 36% dos compatriotas que ficaram privados de rendimento, muitas vezes ou sempre. Ela agudiza-se na zona rural, atingindo 44%, no leste 44%, na região centro 39% e na região sul 38%. Os outros estão abaixo daquilo que é a média nacional. A questão da fome, concretamente vista, no país atingiu 21% dos compatriotas, na zona rural 27%, no leste 36%, os outros estão igual à média nacional ou abaixo da média nacional. A situação de assistência médico-medicamentosa. A situação do país é 32% que ficaram privados, é mais séria no meio rural, 41%, no leste do país ainda é muito mais séria, atingindo 45% dos compatriotas, no centro do país 35% dos compatriotas e os outros estão igual ou abaixo da média nacional. Eu ia pular para a questão do acesso à energia elétrica, tanto as residências, os domicílios que estão ligados à rede pública de energia elétrica. A situação no país atinge 54% dos angolanos residem em habitações com ligação à luz elétrica da rede pública. Mas no meio rural, só 15% dos angolanos beneficiam dessa oportunidade de terem a sua casa ligada à rede pública. A situação também é crítica no leste do país, uma vez só 37% dos angolanos beneficiam. No sul, 38% das residências dos angolanos, no centro também 38%, no centro-norte 45%. Luanda é a província que tem a maior taxa de eletrificação nas residências dos angolanos, chegando a 84%, Cabinda está com 83%. Se nós olharmos para a ligação à rede elétrica, de acordo com a situação de pobreza em que se encontram os angolanos em situação de pobreza extrema estão muito abaixo da média nacional. Se a média nacional é 56%, os angolanos em pobreza extrema, apenas 45% das suas residências estão ligadas à rede pública. Se falarmos da regularidade desse fornecimento, a situação do país é regular muitas vezes ou sempre para 52% das residências dos angolanos e no meio rural cai para 22%, portanto a situação é crítica no meio rural. Na região centro do país, apenas 29%, bastante crítica. No sul, 32%. No norte do país, 44%. No leste do país, 48%. Depois temos a situação que se distingue do centro-norte, onde temos Bengo, Kwanza Norte e Malange. Kwanza Norte e Malange, por razões óbvias, as grandes centrais, as grandes barragens estão nessa região, portanto as grandes centrais produtoras de energia estão aí. 71% dos angolanos estão em residências com ligação à rede pública e com fornecimento regular. Na zona centro-norte estamos a falar de 71% dos angolanos. Em Luanda estamos a falar de 67%. Em Cabinda a situação cai para 36%, muito abaixo da média nacional. Repito que é 52%. Se olharmos para a regularidade do fornecimento com a situação de pobreza, se a média nacional é 52%, para os angolanos em situação de pobreza extrema, cai para 48%, os angolanos em pobreza moderada, 51%, os outros dois estão igual ou acima da média nacional. Se olharmos para a situação de água, os que ficaram sem água potável suficiente para o consumo em casa,
A média nacional da situação de privação extrema é de 34%, e esta situação para a Cabinda é 32%, para Luanda 29% e para a região centro do país 32%. Os outros estão igual ou acima da média. Peço desculpa. Portanto, a situação de privação do acesso à água nacional é 34%. Essa situação é mais grave no meio rural, onde atinge 40% dos angolanos. É também igualmente grave no leste, atingindo 44%, no centro-norte 40%, no norte 40% e no sul 35%. As outras situações estão abaixo da média nacional, portanto estão em melhor situação. No que tem a ver com a fonte de acesso à água, de acordo com o nível de pobreza experimentado pelas famílias angolanas, a média nacional nos diz que 30% das residências dos angolanos têm água canalizada ou no interior ou no seu quintal. Mas para os angolanos em situação de pobreza, cai para 20%. Apenas 20% dos angolanos que vivem em situação de pobreza extrema têm acesso à água canalizada na sua residência ou no quintal. Depois os outros são situações de chafariz, poço protegido ou não protegido. Se olharmos para a situação do acesso e localização da casa de banho ou uma latrina melhorada, como se diz, a média nacional aponta para 60% dos angolanos que têm acesso à casa de banho ou latrina dentro da sua própria residência ou no quintal. Mas se olharmos para a situação de pobreza, para os compatriotas em situação de pobreza extrema, apenas 49% têm acesso à casa de banho ou latrina no interior da sua residência ou no seu quintal. Portanto, muito abaixo daquilo que é a média nacional. Depois olhamos rapidamente para o acesso aos serviços públicos, já que o serviço público é gratuito ou tendencialmente gratuito. Aqui a expectativa é que o serviço público fosse para o pobre, mas os dados dizem-nos exatamente o contrário. No que toca à dificuldade de acesso ao serviço público, a assistência policial se destaca, é aquele serviço que os angolanos revelaram como sendo mais de maior dificuldade o seu acesso. Segue-se a assistência médica e medicamentosa com 56%, a obtenção de um documento de identificação 55% e o acesso à escola pública 49%. Olhando este acesso ao serviço com situação de pobreza, 68% dos angolanos em situação de pobreza extrema afirmaram ser muito difícil ter acesso à assistência policial, quando a média nacional é 57%. Então, os angolanos em situação de pobreza extrema dispara para 68%. Quanto à obtenção de um documento de identificação, a média nacional dos angolanos que dizem ser difícil é de 55%, mas os angolanos em situação de pobreza, esse número sobe para 65%, mais 10%. Para os de pobreza moderada, estamos a falar 58%. Quanto aos cuidados médico-medicamentosos, a situação nacional dos que afirmaram que é difícil ter acesso abrange 56% dos angolanos, mas para os angolanos em situação de pobreza, esse número sobe para 65%. No que toca ao acesso à escola pública, aqui a situação é mais simpática, por a minoria, 49% dos angolanos afirmaram ser difícil ter acesso à escola pública. Esse número para os compatriotas em situação de pobreza extrema sobe para 55%. E acreditaram no sonho de que a educação ajuda a sair na situação de pobreza extrema, então temos aqui coisas para olhar com algum cuidado. No fim, sobre a situação de pobreza, estamos a olhar para a experiência da corrupção. Se paga ou não paga para ter acesso aos serviços públicos. A fotografia aqui também não é muito simpática, porque os angolanos, 42% dos angolanos, dizem que uma ou duas vezes, poucas vezes ou frequentemente, pagaram para terem acesso à assistência policial. O mesmo número, 42%, diz que pagou para evitar problemas com a Polícia Nacional.
39% para obter documento de identificação, 39% para ter acesso à escola pública e 33% para ter acesso à assistência médica ou medicamentosa. Carlos, mais 5 Ainda assim, a minutos, tá fotografia é Sim, David? Mais uns 5 minutos, está bem? Muito bem. Ainda assim, a fotografia é simpática porque não estamos a falar da maioria dos angolanos. No concreto, com a situação de pobreza, 45% dos angolanos em situação de pobreza extrema afirmaram terem pagado alguma coisa para ter acesso à assistência policial. 43% dos angolanos em pobreza extrema afirmaram terem pago alguma coisa para evitar problema com a polícia. 46% dos angolanos em situação de pobreza extrema afirmaram terem pago alguma coisa para ter acesso a um documento de identificação, quando a média nacional é só 39%. 41% dos angolanos em situação de pobreza extrema pagou para ter acesso à escola pública e 34% dos angolanos em situação de pobreza extrema afirmou ter pago alguma coisa para ter acesso à assistência médica e medicamentosa.